Bom dia a todos. Me chamo Felipe e eu fiquei responsável por apresentar o artigo com o seguinte título: Análise da gestão de RCD na região metropolitana de Belém. Bom, aqui são os autores do artigo, todos são vinculados à Universidade Federal do Pará. Aqui nós temos o conteúdo da apresentação, né? Introdução, objetivo, metodologia, característica das construções, resultados, conclusões e a referência. Bom, primeiramente, todos nós sabemos que a indústria da construção civil ela é uma grande geradora de resíduos, né? Então, o que seria os resíduos, né, da construção e demolição, o RCD? Ele é definido como sendo os restos de materiais gerados nas construções, reformas, reparos e demolições. Isso é segundo a Lei 12.305 de 2010. Né? Então, isso acaba gerando grandes problemas nas principais cidades e em Belém não iria ser diferente, né? Então, em 2002, foi criada a Resolução CONAMA 307. Ela buscou incentivar a reutilização e reciclagem do material e estabelecendo a responsabilidade dos geradores em relação à elaboração de um programa de gerenciamento de resíduos para cada obra e sua destinação final, né? Segundo o Maia e Gaia 2012, eles identificaram que o reaproveitamento de resíduos, né, da construção civil ele é pouco significativo aqui em Belém, né? Então, isso acaba gerando diversos tipos de problema. O descarte inadequado desses resíduos, como mostrado aqui na figura ao lado, ele acaba entupindo bueiros e causando enchentes. Então, o objetivo da nossa pesquisa é analisar como ocorre a gestão de resíduos em diferentes tipos de obras na Grande Belém, por meio de questionário aplicado com base na Resolução 307. Aqui é a nossa metodologia. Nós utilizamos esse questionário baseado na pesquisa de Almeida e Huberg de 2015. Então, nele ele vai ter diversas informações, como tipo de obra, tipo de estrutura, e várias outras relacionadas à gestão de resíduos. Aqui a tabela mostra a característica dessas construções, né? Foram feitas em 18 obras e as obras variavam entre pública, privada, né? Estrutura de concreto armado e metálica, apenas uma, e o porte da empresa, entre médio, grande e pequeno. Com os dados em mãos, né, depois de ter aplicado o questionário, nós pegamos os dados e geramos esses gráficos, né? Então, o primeiro gráfico ele mostra se a obra possui o PGRCC, né, que é o Projeto de Gerenciamento de Resíduos na Construção Civil. E ele mostra que 60% das obras possuem esse PGRCC, certo? Ele é obrigatório para obras a partir de médio porte, né? E 40% disse que não tinha. Já o gráfico 2, ele é o processo de caracterização de resíduos realizado na obra. 50% ele diz que sim, e os outros 50% diz que não. Porém, essa caracterização ela não é feita de acordo com a periculosidade do resíduo. O gráfico 3 ele vai abordar a questão do acondicionamento dos resíduos. 65% dos entrevistados disse que fazia o acondicionamento desses resíduos, né? Eles colocavam o resíduo em um local. No entanto, esse local não era adequado. Muitas vezes, quando a gente foi ver lá na obra, aplicar o questionário, não era um local adequado para fazer o acondicionamento desses resíduos. O gráfico 4 vai mostrar se a empresa realiza algum tipo de reutilização desses resíduos gerados. 60% disse que fazia reutilização. No entanto, essa reutilização se baseava apenas nas formas, né, de madeira que eram reutilizadas para fazer concretagens em várias etapas da obra. O gráfico 5 ele vai abordar a questão da reciclagem dos resíduos nas obras, né, se a empresa faz algum tipo de reciclagem dos resíduos. 80% disse que não fazia, 20% falou que fazia essa reciclagem, né? No entanto, a reciclagem ela é feita da seguinte forma: a empresa ela contrata outra empresa para fazer somente a busca e a reciclagem desses resíduos, né? O gráfico 6 vai abordar a questão se a empresa possui algum método para diminuição de resíduos na obra. O método que foi
falado lá, né, entre os entrevistados, eles falavam que o único método que era abordado era a questão de palestras e orientações feitas pelos engenheiros para os operários. Aqui mostra que 50% diz que tinha algum método, que fazia algum método, e esses métodos, como eu falei anteriormente, eram palestras e orientações do engenheiro, e 50% não. O gráfico 7 aborda a questão do destino final desse resíduo. Se a empresa sabe o destino final, 80% disse que sim e 20% disse que não. Aqui em Belém, todos sabiam que o destino final dos resíduos é o lixão a céu aberto, que fica na proximidade aqui da capital paraense, que é uma maneira inadequada de descarte desse resíduo. O gráfico 8 é a questão da fiscalização de algum órgão ambiental na obra. 64% disse que tinha uma fiscalização. No entanto, essa fiscalização era feita somente nas partes iniciais da obra, não era feita de maneira regular durante todo o processo. O gráfico 9, ele vai mostrar a questão do treinamento, se há algum tipo, se a empresa fornece algum tipo de treinamento para a separação dos resíduos. 64% disse que não e 36% disse que sim, né? Esse sim era basicamente palestras e orientações dos responsáveis técnicos da empresa, certo? O gráfico 10 ele vai abordar a questão da se há algum tipo de dificuldade para a separação dos resíduos. 50% disse que tinha algum tipo de dificuldade e outros 50% disse que não tinha nenhum tipo de dificuldade. No entanto, né, a gente percebeu que precisa ser feito mais treinamentos na questão da separação dos resíduos. O gráfico 11 vai falar sobre se já houve algum tipo de implantação ou tentativa do PGR-CC na obra, né? 75% dos entrevistados disse que já houve implantação ou algum tipo de tentativa. No entanto, não foi levado para frente esse planejamento por causa da questão dos diretores, né, que não sentiram interesse em levar para frente. Era só a parte inicial para conseguir alguma documentação, alguma licença ambiental, e era isso. O gráfico 12 vai mostrar se a empresa sabe informar a quantidade de resíduos gerados por mês, e somente 30% dos entrevistados destacaram que sabiam a quantidade de resíduos gerados, né? Alguns falavam por caçamba, geralmente aqui é por caçamba. Né? Então é algo preocupante. Significa 70% dos entrevistados não sabiam a quantidade que era gerada na obra. O gráfico 13, se os responsáveis técnicos tinham algum conhecimento sobre a resolução 307 do CONAMA, ele mostra que 80% tinha o conhecimento, mas basicamente esse conhecimento ficava só com um engenheiro, né, da obra, ele não repassava para os demais engenheiros, para as demais partes técnicas e colaboradores da obra. O gráfico 14, ele mostra com que frequência é realizada a coleta dos RCDs na obra, né? Essa uma vez no mês, 2 vezes no mês, 3 vezes no mês, 4 vezes no mês. Né? Aqui a gente observou que geralmente eram feitos de 2 a 3 vezes no mês. Bom, de acordo com o que foi apresentado, nós concluímos que ainda há esse embate entre questão econômica e questão ambiental. Né? Eu vou gastar muito para me adequar, para ser feito todas as questões ambientais. Somente 60% das empresas conseguiram implementar o PGR-CC. Né? É necessário mais fiscalizações. Grande parte das empresas sabe a destinação final dos resíduos, que é descartar de maneira inadequada. Foi observado que cerca de 70% dos entrevistados não sabiam a quantidade de resíduos gerados na obra, que é algo preocupante. É preciso um maior conhecimento sobre triagem de resíduos para os funcionários e falta conhecimento dos técnicos sobre aproveitamento de RCD. Então, eles precisam buscar mais conhecimento como eles podem reaproveitar esse RCD aqui na região. Bom, aqui são as nossas referências e muito obrigado.